Leitura do livro de Jeremias, capítulos 33 ao 36, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Jeremias, capítulo 33. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que a formou para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e a respeito das casas dos reis de Judá que foram destruídas pelos montes e pela espada. Eles chegarão para lutar com os caldeus, porém isto é para que os encha com cadáveres de homens, a quem eu feri em minha ira e em minha fúria, porquanto escondi a minha face desta cidade por causa de toda a sua impiedade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu os curarei, e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. E eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem, e os edificarei como no início. E eu os purificarei de todas as suas iniquidades pelas quais pecaram contra mim. E eu perdoarei todas as suas iniquidades pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. Isto será para mim um nome de alegria, um louvor e uma honra perante todas as nações da terra, as quais ouvirão todo o bem que eu lhes faço. E eles temerão e tremerão por toda a bondade e por toda a prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor: se ouvirá novamente neste lugar o que vós dizeis: desolado está sem homem e sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão desertas, sem homem e sem habitante e sem animal. A voz de alegria e a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz daqueles que dirão: louvai ao Senhor dos exércitos, pois o Senhor é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre, e daqueles que trarão o sacrifício de louvor para a casa do Senhor. Porquanto eu farei retornar o cativo da terra como ao início, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: novamente neste lugar que está desolado, sem homem e sem animal, e em todas as cidades dali, será uma habitação de pastores que fazem repousar os seus rebanhos. Nas cidades dos montes, nas cidades do vale, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos lugares em torno de Jerusalém, e nas cidades de Judá, os rebanhos passarão novamente sob as mãos daquele que os contam, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu realizarei aquela boa palavra que prometi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, eu farei crescer um renovo de justiça a Davi, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará a salvo, e este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um homem para se assentar sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará um homem perante mim para oferecer ofertas queimadas e para queimar ofertas de alimento e para fazer sacrifício continuamente. E a palavra do Senhor veio até Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se vós puderdes quebrar o meu pacto do dia e o meu pacto da noite, de modo que não haja dia e noite a seu tempo, então também poderá ser quebrado o meu pacto com o meu servo Davi, para que ele não tenha um filho que reine sobre o seu trono, como os sacerdotes levitas, meus ministros. Como o exército do céu não pode ser enumerado, nem a areia do mar ser medida, assim eu multiplicarei a semente do meu servo Davi e os levitas que ministram diante de mim.
Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Tu não atentas com o que este povo tem falado, dizendo: As duas famílias que o Senhor escolheu, ele rejeitou. Desta forma, eles desprezam o meu povo para que não fosse mais uma nação perante eles. Assim diz o Senhor: Se o meu pacto do dia e da noite não permanecer, e se eu não puser as ordenanças do céu e terra, então eu rejeitarei a semente de Jacó e a do meu servo Davi, tanto que eu não tomarei qualquer da sua semente para governar sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque farei voltar o seu cativeiro e terei misericórdia deles. Jeremias capítulo 34. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra de seu domínio, e todo o povo, lutou contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu darei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará com fogo. E tu não escaparás da sua mão, porém certamente serás tomado e entregue na sua mão, e teus olhos observarão os olhos do rei de Babilônia. E ele falará contigo boca a boca, e tu irás para a Babilônia. Contudo, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: Tu não morrerás pela espada, porém tu morrerás em paz e com as incinerações de teus pais, os reis anteriores, que foram antes de ti. Assim eles queimarão aromas por ti e te lamentarão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu tenho dito a palavra, diz o Senhor. Então Jeremias, o profeta, falou todas estas palavras para Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Quando o exército do rei de Babilônia lutou contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Zeca, porque estas cidades protegidas permaneceram nas cidades de Judá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém para proclamar a sua liberdade. Que todo homem devia deixar seguir livre o seu servo e todo homem a sua serva, sendo um hebreu ou uma hebreia, para que ninguém se servisse deles, a saber, de um judeu, seu irmão. Ora, quando todos os príncipes e todo o povo que tinha adentrado no pacto ouviram que cada um deveria deixar ir livre o seu servo e cada um a sua serva, para que ninguém mais se sirva deles, então eles obedeceram e os deixaram ir. Porém, depois disso, eles se arrependeram e fizeram retornar os servos e as servas a quem eles tinham deixado ir livres e os trouxeram à sujeição como servos e servas. Portanto, a palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu fiz um pacto com vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo: Ao final de 7 anos, deixai ir cada homem a seu irmão, um hebreu, que foi vendido para ti. E quando ele tiver servido a ti 6 anos, tu deixarás ir livre. Porém vossos pais não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. E há pouco tornastes e fizestes o correto à minha vista, ao proclamar liberdade cada homem ao seu próximo. E vós fizestes um pacto perante mim na casa que é chamada pelo meu nome. Todavia, tornastes e contaminaste meu nome, e fizeste retornar cada homem a seu servo, e cada homem a sua serva, a quem ele tinha colocado em liberdade conforme a sua vontade, e os trouxeram em sujeição para vos serem por servos e por servas. Assim diz o Senhor: Vós não tendes escutado a mim para proclamar liberdade cada um a seu irmão e cada homem a seu próximo.
Eis que eu proclamo uma liberdade para vós, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. E eu vos farei ser removidos para todos os reinos da terra. E eu entregarei os homens que transgrediram o meu pacto, os quais não cumpriram as palavras do pacto que fizeram perante mim, quando cortaram o novilho em 2 partes e passaram entre as suas partes. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram entre as partes do novilho, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, nas mãos daqueles que buscam a sua vida. E seus cadáveres serão por alimento para as aves do céu e para os animais da terra. E Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos daqueles que buscam a sua vida e na mão do exército do rei de Babilônia que se retirou de vós. Eis que eu ordenarei, diz o Senhor, e os farei retornar a esta cidade, e eles lutarão contra ela e a tomarão e a queimarão com fogo. E eu farei das cidades de Judá uma desolação sem um habitante. Jeremias capítulo 35. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai até a casa dos recabitas e fala a eles e traze-os para a casa do Senhor, para dentro de uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Então eu tomei a Jaazanias, o filho de Jeremias, o filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a casa inteira dos recabitas. E eu os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, o filho de Gigdalias, um homem de Deus que estava próximo à câmara dos príncipes, que estava acima da câmara de Maacéias, o filho de Salum, o guardião da porta. E pus perante os filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e taças, e eu lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Nós não bebemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos, para sempre. Não construireis casa, nem semeareis semente, não plantareis vinha, nem tereis nenhuma. Porém, todos os vossos dias, vós habitareis em tendas, para que possais viver muitos dias na terra onde sois estrangeiros. Assim obedecemos à voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou, para não beber vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem construir casa para nossa habitação, nem ter vinha, nem campo, nem semente. Porém, habitamos em tendas e obedecemos e fizemos conforme tudo que nos ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu que, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, nós dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém por medo do exército dos caldeus e por medo do exército dos sírios. Então nós habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor até Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Não aceitareis instrução para executardes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou a seus filhos a não beber vinho, são cumpridas, pois até este dia eles nada bebem. Porém, obedecem ao mandado do seu pai. Eu, porém, vos falei, madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Eu também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: Convertei-vos agora, cada homem do seu caminho mau, e emendai vossos feitos, e não vades após outros deuses para servi-los, e habitareis na terra que eu dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, e nem me escutastes.
Porque os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele os ordenou, mas este povo não me escutou. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu pronunciei contra eles, porque eu lhes falei, mas eles não ouviram, e eu os chamei, porém eles não responderam. E Jeremias disse à casa dos recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Como obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos e fizestes conforme tudo o que ele vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Jeremias capítulo 36. E aconteceu que no 4º ano de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que esta palavra veio até Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado para ti contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até este dia. Pode ser que a casa de Judá ouça todo o mal que eu planejo fazer-lhes, para que eles possam se converter, cada homem de seu mau caminho, para que eu possa perdoar a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, o filho de Nerias, e Baruque escreveu da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado sobre o rolo de um livro. E Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, eu não posso ir à casa do Senhor. Portanto, vai tu aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum, e lê no rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor. E também tu lerás aos ouvidos de todo Judá que vem de suas cidades. Pode ser que eles venham a apresentar a sua súplica perante o Senhor e retornem cada um de seu mau caminho, pois grande é a ira e a fúria que o Senhor tem manifestado contra este povo. E Baruque, o filho de Nerias, fez conforme tudo que Jeremias, o profeta, lhe ordenou, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que eles proclamaram um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que veio das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, o filho de Safã, o escriba, e no átrio superior, à entrada do portão novo da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Quando Micaías, o filho de Gemarias, o filho de Safã, ouviu do livro todas as palavras do Senhor, então ele desceu em direção à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes lá estavam: Elisama, o escriba, e Delaías, o filho de Semaías, e Eunatã, o filho de Aqubor, e Gemarias, o filho de Safã, e Zedequias, o filho de Ananias, e todos os príncipes. Então Micaías declarou-lhes todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Portanto, todos os príncipes enviaram Jeude, o filho de Netanias, o filho de Selemias, o filho de Cuse, a Baruque, dizendo: Toma à tua mão o rolo que leste aos ouvidos do povo e vem. Então Baruque, o filho de Nerias, tomou o rolo em sua mão e veio até eles. E eles lhe disseram: Assenta-te agora e lê isto aos nossos ouvidos. Então Baruque o leu aos seus ouvidos. E aconteceu que, ao ouvirem todas as palavras, ficaram temerosos uns para com os outros e disseram a Baruque:
nós certamente contaremos ao rei todas estas palavras. E eles perguntaram a Baruque, dizendo: Conta-nos agora, como tu escreveste todas estas palavras da sua boca? Então Baruque respondeu-lhes: Com sua boca ele proferiu para mim todas estas palavras, e eu as escrevi com tinta no livro. Então disseram os príncipes para Baruque: Vai, esconde-te tu e Jeremias, e não deixeis nenhum homem saber onde vós estáis. E eles foram ter com o rei no átrio, porém eles deixaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram todas as palavras aos ouvidos do rei. Então o rei enviou Jeude para que trouxesse o rolo, e ele o tomou para dentro da câmara de Elisama, o escriba. E Jeude o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam junto ao rei. Então o rei assentou-se na casa do inverno, no mês 9, e havia um fogo na lareira queimando perante ele. E aconteceu que, quando Jeude tinha lido 3 ou 4 folhas, ele as cortou com um canivete e lançou-as ao fogo que estava na lareira, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava na lareira. Contudo, eles não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem qualquer de seus servos que ouviram todas estas palavras. Todavia, Eunatã e Delaías e Gemarias haviam intercedido ao rei para que ele não queimasse o rolo, porém ele não os ouvira. Porém o rei ordenou a Jerameel, o filho de Ameleque, e Seraías, o filho de Azriel, e Selemias, o filho de Abdeel, que capturassem a Baruque, o escriba, e Jeremias, o profeta. Porém o Senhor os escondeu. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias depois que o rei queimou o rolo, e as palavras que Baruque escreveu da boca de Jeremias, dizendo: Toma novamente outro rolo e escreve nele todas as palavras anteriores que estavam no primeiro rolo, que Jeoaquim, o rei de Judá, queimou. E tu dirás a Jeoaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor: Tu queimaste esse rolo dizendo: Por que escreveste nele dizendo: O rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra, e fará cessar dali homem e animal? Portanto, assim diz o Senhor de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá ninguém para se assentar sobre o trono de Davi, e seu cadáver será lançado no calor do dia e na geada da noite. E eu o punirei, e a sua semente, e a seus servos, pela sua iniquidade. E eu trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que proferi contra eles, mas eles não escutaram. Então tomou Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, o escriba, o filho de Nerias, que escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Mais um dia que podemos fazer a nossa leitura bíblica e temos a graça de poder conhecer a palavra de Deus. A você que tem feito essa leitura comigo, aquele tradicional like que eu peço a vocês no final do vídeo, e a quem quiser fazer a leitura bíblica juntamente conosco, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, todos os dias você será notificado quando um vídeo for postado e poderá fazer a sua leitura acompanhada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.